Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar de Abadia, o colombiano que desafiou autoridades do mundo inteiro e construiu um império bilionário no submundo organizado? Juan Carlos Ramírez Abadia, conhecido como Chupeta, foi de um jovem ambicioso em Cali a um dos capos mais procurados pelos Estados Unidos, rivalizando até com nomes de peso da clandestinidade. Com várias cirurgias plásticas, passaportes falsos e uma fortuna escondida em casas de luxo, ele tentou escapar da justiça. Mas será que conseguiu? Neste vídeo, mergulhamos na ascensão meteórica, nas traições e na queda impressionante de Chupeta, revelando detalhes insanos de sua vida. Mas antes, se inscreva, deixe o like e clique no botão de hyper. Agora, vamos começar essa jornada juntos. Bora pro vídeo. Juan Carlos Ramírez Abadia, mais conhecido como Chupeta, era um nome que inspirava temor e admiração no submundo organizado a partir dos anos 80. Ele conseguia driblar as autoridades, vivendo uma vida de ostentação e segredos, enquanto movimentava enormes quantidades de substâncias ilícitas para a América do Norte. No entanto, a ganância e as traições sempre têm um custo. Após ser extraditado para os Estados Unidos, Chupeta encarou a realidade. Nenhum império clandestino é eterno e todos enfrentam as consequências de suas escolhas. Juan Carlos Ramírez Abadia, mais conhecido no universo do submundo como Chupeta, um apelido que ganhou por sua aparência gentil e inofensiva. Quando criança, ele se destacava pelos olhos expressivos e cabelos castanhos. Com uma altura média de 1,67 m, cerca de 82 quilos, e sua aparência não entregava quem ele realmente era. Pelo contrário, parecia mais um respeitável empresário do que alguém envolvido em atividades ilícitas. Juan Carlos Ramírez Abadia nasceu em 19 de fevereiro de 1963, sendo o caçula de 5 irmãos. Seus pais, Omar Ramírez Ponce e Carmen Alicia Abadia Bastidas, eram de Palmira, uma cidade próxima a Cali, capital do Vale del Cauca, na Colômbia. Ainda jovem, mudou-se para Cali, onde recebeu uma educação em um ambiente relativamente tranquilo. Formou-se em economia em uma renomada universidade, mas abandonou os estudos aos 20 anos, enquanto cursava uma pós-graduação. Juan Carlos vivia cercado de luxo e extravagâncias. Ele adorava roupas de grife e chamativas, e seus amigos o viam como alguém extremamente determinado. Ele dizia que, antes dos 30 anos, precisava ser milionário, ou no mínimo, ter $1 milhão na conta bancária, custasse o que custasse. Para alcançar esse objetivo, acabou escolhendo o caminho das atividades ilícitas. Juan Carlos começou suas atividades ilegais em 1986, com o apoio dos irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela, operando em laboratórios controlados por Orlando Henao Montoya. Diferente de outros, Juan Carlos Abadia não trabalhava para ninguém. Ele liderava sua própria organização, completamente independente, mas mantinha respeito pelas hierarquias e cooperava com outros grupos. No início, fez parte do grupo de Cali e, mais tarde, passou a integrar a organização do Norte del Vale. Chupeta contava com 4 escritórios de cobrança e mais de 300 pessoas trabalhando sob seu comando. No círculo mais próximo de Juan Carlos estavam pessoas de confiança, como seu parceiro e amigo Juan Carlos Ortiz Escobar, conhecido como Cutilha, que era parente distante de Pablo Escobar. Havia também Laureano Renteria, apelidado de El Flaco,
que demonstrou lealdade ao chefe até o fim. Outro nome importante era Alejandro Gracia Álvares, chamado de Gato Seco, preso em Bogotá em janeiro de 2015 e extraditado para a Argentina em abril de 2016. William Tamayo, conhecido como Mazinger, gerenciava as cobranças e administrava os escritórios em Cali. Ele foi capturado no Panamá e depois enviado de volta à Colômbia. Pepe Gil, apelidado de Pepe Grillo, cuidava da logística e da proteção da família de Juan Carlos. Por fim, Germán Rosero, seu advogado e homem de confiança, também fazia parte do grupo. Apesar de manterem um perfil discreto, todos eram vistos pelas autoridades como figuras de alto risco. Com um estilo frio, estratégico e extremamente implacável, Juan Carlos subiu rapidamente na hierarquia do submundo organizado. Após a morte de um importante líder do grupo de Medellín em 1993 e o desmantelamento da organização de Cali, ele se tornou um dos principais responsáveis pelo envio de substâncias ilícitas para os Estados Unidos e a Europa. Chupeta foi pioneiro ao criar novas rotas para transportar outras substâncias, como heroína, e passou a chamar a atenção das autoridades colombianas, aparecendo em diversos relatórios devido à intensa pressão policial. Em 1996, Juan Carlos Abadia e seu parceiro Cuchilla decidiram se entregar à justiça em um acordo fora do comum. Eles admitiram delitos como enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, recebendo uma condenação inicial de 24 anos de prisão, mesmo após confessarem envolvimento com o transporte de mais de 30 toneladas de substâncias ilegais. Surpreendentemente, suas penas foram reduzidas para menos de 50 meses e, em junho de 2000, ambos deixaram a prisão em plena liberdade. Durante seu período atrás das grades, Chupeta esteve acompanhado de Asprila Patino e Cuchilla em 3 presídios diferentes, o de segurança máxima em Palmira, Vila Hermosa e Buga. Em Buga, ele financiou e reformou um pavilhão de segurança máxima exclusivamente para si. Como o único detento do local, desfrutava de total exclusividade, com uma cela equipada com diversos luxos, um quarto para seus seguranças e até uma sala de espera com televisão e videocassete para receber visitantes. Mesmo estando em 3 diferentes centros de detenção, Chupeta continuou fortalecendo sua organização. Chupeta desfrutou de apenas 6 meses de liberdade antes de ser forçado a voltar à clandestinidade, quando um tribunal em Washington emitiu um mandado de prisão contra ele. Seu parceiro, Wilber Alírio Varela Fajardo, conhecido como Jabon, que se tornou o principal líder da organização do Norte do Vale após Orlando Renal Montoya, decidiu, junto com Chupeta, eliminar Juan Carlos Ortiz Escobar, seu amigo de infância e aliado no negócio. O motivo? Ortiz mantinha laços comerciais e de amizade com a família de Pacho Herrera, rivais de Varela. Chupeta esteve envolvido na ordem de cerca de 300 eliminações, mas um dos casos mais insanos foi a perda de 35 pessoas ligadas à família de um conhecido líder da organização de Cali, Victor Patinho Fomeke, em apenas um ano. Victor Patinho Fomeke começou sua carreira como policial, mas, após deixar a instituição, se envolveu com a organização de Cali. Ele foi preso por atividades relacionadas ao submundo organizado e cumpriu 6 anos de prisão na Colômbia antes de ser extraditado para os Estados Unidos em 2002. Lá, ele fechou um acordo para cooperar com as autoridades estadunidenses. Essa decisão provocou a ira de Chupeta, que retaliou ordenando a eliminação de pessoas próximas ao círculo de Patinho. O conflito foi intenso e devastador. Em sua colaboração, Patinho revelou detalhes sobre a vida e os negócios dos líderes do contrabando com quem trabalhou, incluindo subornos a funcionários públicos, infiltrados no Ministério Público, na Polícia e na Marinha, além da localização de centros de processamento de substâncias na costa do Pacífico e as rotas usadas para o transporte ilegal ao exterior. Ele também expôs como foi financiada a campanha presidencial de Ernesto Samper Pizano, um escândalo que ficou conhecido como o famoso Processo 8000. Juan Carlos desembolsou $340 mil, conforme registrado em documentos contábeis de sua organização, para ordenar a eliminação de Luiz Tocayo Ocampo Fomeke, com o apoio de Wilber Varela
e outros líderes da organização do Norte del Valle. Tocaio, braço direito de Varela e irmão de Victor Patínio, era visto como uma ameaça. Em uma ligação, Chupeta informou a Daisy Fomec, mãe de Luiz, que seu filho havia sido dado de baixa por ser considerado um traidor, sugerindo de forma ameaçadora que ela deixasse o país. Em uma entrevista, Daisy relembrou a triste lembrança, revelando que seu filho e várias pessoas próximas a ele, incluindo uma mulher e duas jovens, que também foram dadas de baixa e encontradas no Rio Cauca. Chupeta não conseguiu atingir Victor Patínio, que estava preso nos Estados Unidos. A decisão de um integrante conhecido como El Químico de colaborar com as autoridades estadunidenses trouxe consequências graves, muito além do que ele imaginava. O mesmo destino teve Laureano Rojas Renteria, contador de Chupeta, que foi preso após a apreensão de um esconderijo contendo 80 milhões de dólares. Rojas controlava as finanças e informações sensíveis da organização, o que levou Chupeta a temer que ele pudesse traí-lo. Os delitos atribuídos a Chupeta incluem a eliminação de pessoas que, supostamente, teriam roubado dinheiro, mercadorias ou equipamentos de sua organização. Ele chegou a confessar ter ordenado a queda de uma família inteira, pai, mãe e filho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Segundo suas próprias palavras, se não agisse, os roubos de mercadorias ilícitas continuariam colocando sua própria existência em risco. Após as eliminações de Cuchilla e Tocaio, Chupeta e Jabon começaram a entrar em conflito, desencadeando uma disputa intensa entre eles. Isso forçou Chupeta a fugir para o Brasil e Varela a buscar refúgio na Venezuela. À medida que Chupeta acumulava grandes quantias de dinheiro, seus aliados passaram a sentir inveja, não apenas por sua ascensão rápida, mas também por seu estilo direto e implacável. Ele agia primeiro e só depois buscava explicações. Dentro da organização, Chupeta foi acusado de eliminar diversos colegas e rivais no submundo. Chupeta utilizava os portos do Pacífico para transportar mercadorias ilícitas em grandes contêineres, mas também fazia uso de aviões de grande porte para enviar carregamentos aos Estados Unidos. Ele conseguiu movimentar grandes quantidades de substâncias ilegais a partir da Colômbia, que abasteciam redes estadunidenses responsáveis pela distribuição em cidades como Los Angeles, na Califórnia, e San Antonio, no Texas. Desde 1990, Ramírez enviou mais de 400 mil quilos de mercadorias ilícitas para os Estados Unidos, via México, e ainda estabeleceu sua própria rede de distribuição em Nova York. As autoridades estadunidenses o classificaram como um dos principais líderes da organização do Norte do Vale, incluindo-o na lista dos 10 fugitivos mais procurados, com uma recompensa de 5 milhões de dólares por sua captura. Chupeta era considerado um dos líderes mais influentes e difíceis de capturar da Colômbia. Sua vasta rede de influência permitiu que ele tentasse corromper políticos e até oferecer presentes caros, como apartamentos, a agentes das autoridades estadunidenses, na tentativa de evitar sua extradição. Chupeta manteve relações próximas com importantes figuras do submundo no México, como os irmãos Beltrán Leiva, os irmãos Carrillo Fuentes, Nacho Coronel, Guero Palma e os irmãos Jesus El Rey e Ismael, conhecido como El Mayo. Ele também firmou parcerias com uma poderosa organização de Sinaloa, onde desenvolveu laços sólidos com Juan José Esparragosa Moreno, apelidado de El Azul, e Arturo Guzmán. Sua principal conexão, no entanto, foi com Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, com quem se encontrou mais de 10 vezes. Chupeta o chamava de O Rápido, por sua habilidade e inteligência no transporte de mercadorias ilícitas do México para os Estados Unidos. Juan Carlos Abadia, um dos homens mais procurados pelos Estados Unidos, atrás apenas de Bin Laden, também era alvo das autoridades na Colômbia, junto com outros 6 capos, incluindo Wilber Varela, Diego Montoya e outros nomes menos proeminentes no contrabando. Sua influência se estendia até a Europa, chegando à Espanha, onde seus irmãos viveram entre outubro de 2001 e outubro de 2004. Durante esse período, eles criaram uma rede de empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita. O meio-irmão de Chupeta, Peter Garcia Verano, de 43 anos, que usava o nome Victor,
conseguiu um visto de residência e morou na rua Capitán Haya, na Espanha. Enquanto isso, Jaime Hernando Martínez Verano, de 49 anos, entrava e saía do país frequentemente como turista. Ambos, meios irmãos de Chupeta por parte de mãe, se envolveram em atividades empresariais, criando ou participando de empresas mistas que contavam com a participação de cidadãos espanhóis, muitos deles agindo apenas como laranjas. Essas empresas eram usadas para movimentar recursos de origem ilícita, em uma rede complexa desenhada para dar aparência de legalidade aos lucros obtidos com atividades clandestinas em grande escala. O dinheiro vindo da Espanha passava por várias empresas antes de ser depositado em contas no Banco da República, no Uruguai. Juan Carlos Ramírez Abadia usou seus recursos para criar 16 empresas. Segundo as autoridades colombianas, ele acumulou uma fortuna estimada em 28 bilhões de dólares, superando muitos capos da velha guarda. Apesar disso, seus gastos com corrupção não eram considerados altos, mas ele sabia como influenciar autoridades. Determinado a nunca mais voltar para a prisão, Chupeta planejou sua fuga para o Brasil. De acordo com a polícia brasileira, em 2004, ele embarcou em um pequeno barco rumo à costa nordeste do Brasil, carregando 4 milhões de dólares em dinheiro. Do estado do Ceará, viajou em um avião de pequeno porte até Barretos, uma cidade no interior de São Paulo. As autoridades descobriram que, a partir do Brasil, ele comandava uma ampla rede de negócios em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Curitiba, Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Nessa rede, ele criou 16 empresas com atividades suspeitas, incluindo uma loja de motos aquáticas, fazendas de gado e hotéis, usados para dar aparência legal aos lucros obtidos com atividades ilícitas nos Estados Unidos e na Europa. Chupeta também adquiriu 28 propriedades, muitas delas de alto padrão. Algumas estimativas apontam que seu patrimônio poderia chegar a 2 bilhões de dólares. Além disso, sua organização planejava criar uma empresa de táxi aéreo no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, para facilitar o transporte de objetos valiosos e membros de seu grupo. Por mais de 3 anos, as autoridades perderam o rastro de Chupeta, embora continuassem a investigá-lo. Para evitar ser reconhecido, ele tomou uma decisão drástica: mudar completamente sua aparência. Submeteu-se a várias cirurgias plásticas, alterando o nariz, alargando o maxilar, modificando o queixo, esticando a testa, remodelando o contorno dos olhos e realçando as maçãs do rosto. Sua fisionomia mudou radicalmente. Naquela época, ele se apresentava como um respeitável cidadão italiano chamado Marcelo Javier Unzué, um médico de 44 anos, que supostamente morava em La Plata, na Argentina, e trabalhava como terapeuta em uma clínica local. Chupeta se deslocava pela América do Sul usando um passaporte argentino, emitido em 23 de novembro de 2005 pelo Ministério do Governo de Buenos Aires. Em 2006, ele quase foi capturado na Argentina, mas um erro das autoridades frustrou a operação. Logo depois, ele se estabeleceu no número 71 da Rua Alameda Dourada, no condomínio Morada Dois Lagos, um dos 5 residenciais isolados de Aldeia da Serra, localizado no topo de uma colina coberta de eucaliptos, a apenas 32 quilômetros do centro de São Paulo. O local parecia uma fortaleza, ideal para quem buscava privacidade. A comunidade fechada era protegida por uma cerca elétrica de 3.500 volts e vigiada 24 horas por seguranças privados armados. Uma grande placa perto da entrada prometia tudo o que um empresário bem-sucedido, ou até mesmo um foragido, poderia desejar: segurança, tranquilidade e harmonia. Os guardas suspeitavam que ele fosse algum tipo de figura ligada ao submundo. Chupeta raramente saía de casa, mas, ocasionalmente, visitava uma clínica renomada no sofisticado bairro dos Jardins, em São Paulo, para realizar novas cirurgias plásticas. À meia-noite, ele passeava de bicicleta ao redor do lago. Evitava atender o telefone e pedia comida apenas por delivery. Além disso, mudava constantemente sua aparência, usando chapéus variados e tingindo o cabelo de preto, loiro ou até branco. Um dia aparecia com costeletas, no outro com bigode. Sempre usava óculos escuros e todos os vidros de seus carros tinham película escura.
As autoridades não percebiam que o misterioso residente solitário era Juan Carlos Ramírez Abadia, um colombiano de 44 anos, considerado um dos homens mais procurados do mundo. Apesar de seus esforços para manter um perfil discreto, as autoridades brasileiras estavam cada vez mais próximas de capturá-lo. Sua queda começou em 2005, desencadeada por um pequeno acidente aéreo em Curitiba, no sul do Brasil, envolvendo um piloto que transportava dinheiro ilícito para o colombiano. A polícia desconfiou da quantidade de dinheiro encontrada na aeronave, pilotada por André Luiz Teles Barcelos. Após 2 anos de investigações sigilosas, as pistas finalmente levaram a Chupeta. Sua trajetória de 22 anos no submundo chegou ao fim na madrugada de 7 de agosto de 2007, quando as autoridades seguiram o rastro de sua esposa, a colombiana Jéssica Paola Rojas Morales, até a mansão onde viviam. Na residência, avaliada em $2 milhões e equipada com móveis de alto padrão e eletrônicos de última geração, os agentes encontraram, escondidos em um compartimento secreto, $544 mil em dinheiro, 250 mil euros e 55 mil reais. Também foram apreendidos 160 celulares, uma coleção de relógios suíços e vários passaportes falsos. O destino de Chupeta foi selado quando as autoridades brasileiras verificaram suas impressões digitais e enviaram uma amostra de sua voz, obtida por interceptação telefônica, às autoridades estadunidenses. Usando tecnologia de reconhecimento de voz, os agentes dos Estados Unidos confirmaram que o suspeito, cuja aparência havia sido drasticamente alterada por cirurgias plásticas, era de fato o alvo procurado. Ele dividia a casa com a esposa e 2 cães pincher miniatura, mas as cirurgias estéticas não foram suficientes para protegê-lo. Sua aparência física havia se deteriorado significativamente, e todas as estratégias que ele criou para despistar as autoridades no Brasil se mostraram inúteis. A operação que resultou na captura de Chupeta, sua esposa, seu piloto de confiança e outras pessoas foi um esforço conjunto das polícias dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Espanha. Abadia foi levado para a prisão de segurança máxima de Campo Grande, em São Paulo, e depois transferido para o complexo penitenciário de Catanduvas, no Paraná. Ele permaneceu detido por mais de 1 ano, período em que teria conhecido o capo brasileiro Fernandinho Beiramar. Durante sua estadia em Catanduvas, acredita-se que Chupeta e Beiramar trocaram informações e estabeleceram contatos relacionados ao submundo internacional, já que ambos tinham conexões com redes influentes na América Latina. Essa relação preocupou as autoridades brasileiras, que temiam a formação de alianças estratégicas dentro do sistema prisional. Jéssica Paola Rojas Morales, esposa de Chupeta, foi condenada a 11 anos de prisão por delitos como movimentação de recursos ilícitos, associação mafiosa e uso de documentos falsos, cumprindo sua pena em uma prisão no Brasil. Em 2 de novembro de 2007, o Supremo Tribunal Federal do Brasil aprovou a extradição de Chupeta para os Estados Unidos. O processo de extradição foi cuidadosamente planejado, dado seu perfil como figura central do crime organizado e testemunha importante contra a organização de Cali e outros grupos clandestinos. Nos Estados Unidos, Chupeta enfrentou acusações por atividades ilícitas, lavagem de dinheiro e outros delitos, além de ter sido condenado no Brasil a 30 anos de prisão. Os Estados Unidos solicitaram formalmente sua extradição, considerando-o um dos principais responsáveis pelo envio de substâncias ilegais ao país. As autoridades brasileiras, sob acordos de cooperação internacional, aceitaram o pedido, mas o processo passou por revisões judiciais para garantir que os direitos de Ramírez Abadia fossem respeitados sob a legislação brasileira. O Brasil impôs condições para a extradição. Chupeta não poderia receber pena de eliminação nem prisão perpétua, com um limite máximo de 25 a 30 anos de prisão. Durante as investigações, foram encontrados vários esconderijos com dinheiro em espécie pertencentes a Chupeta. Ele guardava os valores em sacos plásticos selados a vácuo para protegê-los da umidade, mas, ainda assim, perdeu milhões de dólares
devido à deterioração causada por insetos. Esse dinheiro era usado para pagar mercadorias e serviços. Em janeiro de 2007, em Cali, foram descobertos 4 esconderijos de dinheiro ligados à Chupeta, contendo US$ 1.300.000, 68 milhões de dólares, o maior até então, e outros 2 com mais de US$ 2 milhões cada. Na mesma cidade, também foram encontradas 309 peças de ouro, avaliadas em mais de US$ 6 milhões. A captura de Abadia reacendeu em Cali o mistério sobre os esconderijos, onde o restante de sua fortuna poderia estar oculto, despertando até uma espécie de corrida pelo ouro na busca por esses tesouros escondidos. O governo colombiano prometeu usar o dinheiro em espécie apreendido, guardado em um cofre do Banco da República, para construir cerca de 5.000 moradias em Cali e Buenaventura. No entanto, essas obras nunca foram realizadas, e o destino desses recursos confiscados de Chupeta permanece desconhecido. Segundo a Polícia Federal, mesmo escondido no Brasil, ele continuava sendo uma figura central no submundo organizado colombiano. Em uma mensagem enviada de São Paulo aos seus aliados na Colômbia, Chupeta alertava sobre a necessidade de alterar as rotas de transporte de mercadorias ilícitas e autorizava a transferência de US$ 250 mil para influenciar autoridades colombianas. Vou te mandar um número de conta e te digo quando a pessoa deve ser contatada para fazer isso, dizia ele. Em 2 ou 3 dias, entrego o dinheiro e pronto. De uma casa em Aldeia da Serra, perto de São Paulo, Chupeta dava ordens aos seus contatos no norte del Valle. As mensagens eram enviadas pela internet, a partir de um escritório montado em um dos quartos da residência. No dia de sua prisão, em agosto de 2007, ele sofreu um colapso nervoso e não parava de tremer. Os computadores confiscados na casa foram analisados por especialistas dos Estados Unidos e da Colômbia, que ajudaram a decifrar códigos e quebrar senhas de segurança. Eles descobriram que Chupeta usava um programa sofisticado para enviar mensagens de voz criptografadas, acessíveis apenas por pessoas autorizadas por ele. Essas gravações, feitas pelo próprio Chupeta, estavam bem protegidas, escondidas entre fotos de sua esposa, Jessica, e imagens da Hello Kitty, um famoso personagem infantil japonês. Mais de 1.000 mensagens foram encontradas, nas quais ele orientava seus aliados a terem cuidado com o celular. Acho que estão gravando meu telefone. É perigoso, podem rastrear e gravar todas as chamadas, dizia ele. Em outra mensagem, ele lamentava a traição de um de seus principais aliados. Isso é triste, muito triste. Estou extremamente desanimado. Esse episódio estava ligado à apreensão de US$ 70 milhões escondidos em um esconderijo em Cúcuta, na Colômbia. Chupeta acusava seu contador pela perda e questionava se poderia confiar novamente em alguém, ordenando sua eliminação. Em outra gravação, ele reclamava da perda de um carregamento de mercadorias ilícitas, culpando outro criminoso. Confiei cegamente nele, mas é um ladrão oportunista que não pagou o dinheiro. Sua decisão era direta. Ele precisa ser eliminado por não reconhecer seus erros. As análises nos computadores também revelaram que Chupeta realizou várias cirurgias plásticas no rosto e no corpo durante os 3 anos em que esteve foragido no Brasil. Ele e sua esposa enfrentam processos por movimentação de recursos ilícitos, corrupção, formação de quadrilha e uso de documentos falsos. A Polícia Federal Brasileira ainda não localizou US$ 117 milhões que, segundo as investigações, Chupeta mantém escondidos em 2 casas alugadas em um bairro de São Paulo. Ele contava com uma rede fechada de proteção para gerenciar esse dinheiro em espécie. Em uma de suas últimas mensagens antes da prisão, Chupeta foi claro aos seus aliados: preciso de muito dinheiro para continuar a vida e seguir na luta. Mais tarde, o general aposentado Oscar Naranjo revelou, em seu livro O General das Mil Batalhas, que Chupeta foi finalmente localizado graças a informações fornecidas por um ex-amante traído por ele. Esse informante, que não teve seu nome revelado, era um colega de universidade e ex-oficial da Marinha Colombiana, no posto de tenente, que acabou preso na mesma cela em Palmira por um caso de corrupção. Durante seu relacionamento com Chupeta, o informante, que se tornou uma espécie de contador de confiança, passou a conhecer os locais onde ele escondia seus recursos
e os principais esconderijos de sua organização. Em uma ligação feita à polícia em 2006, ele revelou: "Acabei me apaixonando por Chupeta e fui seu parceiro por muitos anos, mas vou te dizer uma coisa, ele me traiu e por isso quero vê-lo destruído." Essa denúncia foi decisiva. Chupeta foi extraditado para os Estados Unidos em 22 de agosto de 2008, onde enfrentou acusações no Distrito Leste de Nova York e no Distrito de Colômbia. Mais tarde, ele se declarou culpado por liderar uma organização envolvida no transporte de substâncias ilícitas e por acumular uma fortuna superior a US$ 1 bilhão. Ao chegar aos Estados Unidos, conforme o acordado, ele esperava uma pena de 25 a 30 anos, mas contava com uma redução por colaborar com as autoridades. Uma das estratégias de Chupeta para diminuir sua sentença foi atuar como testemunha-chave no julgamento de Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo. Durante o processo, ele descreveu, com riqueza de detalhes, suas negociações com o influente capo mexicano. Eles se encontraram pela primeira vez na recepção de um hotel na Cidade do México, acompanhados de seus principais aliados, e fecharam um acordo no qual Guzmán ficaria com 40% das mercadorias ilícitas enviadas aos Estados Unidos. Juan Carlos Abadia declarou que começou a colaborar com Joaquim Guzmán, apelidado de El Chapo, nos anos 90, enviando grandes quantidades de substâncias ilícitas da Colômbia. Durante sua parceria, ele afirmou ter transportado mais de 500 toneladas de mercadorias ilegais para a organização de Sinaloa. Chupeta pagava entre $5.000 e $10.000 por quilo, que cruzava para os Estados Unidos usando as rotas controladas por Guzmán. Em um único carregamento, chegou a desembolsar $10 milhões para movimentar várias toneladas de pó. Ele detalhou como, junto com Guzmán, usavam uma logística sofisticada, incluindo aviões privados, submarinos, lanchas rápidas e caminhões. Guzmán dominava as rotas terrestres no México, garantindo segurança para os carregamentos, e o controle territorial de Sinaloa foi essencial para o sucesso das operações. Chupeta destacou que Guzmán recorria a métodos extremamente severos para resolver conflitos ou assegurar lealdades. Embora Chupeta tenha admitido ordenar cerca de 150 eliminações, ele enfatizou que Guzmán era igualmente, ou até mais, implacável ao lidar com rivais e traidores. Chupeta forneceu documentos detalhados, com registros de envios, pagamentos a Guzmán e outras informações que fortaleceram as acusações contra ele. Seu testemunho foi crucial para expor a extensão da rede internacional da Organização de Sinaloa e suas conexões com a Organização Norte del Valle. Essas revelações, combinadas com outros depoimentos, foram fundamentais para reforçar a imagem de Guzmán como um dos líderes mais influentes do submundo organizado mundial, contribuindo para sua condenação à prisão perpétua em julho de 2019. Na manhã de 14 de agosto de 2018, o juiz Brian Cogan sentenciou Juan Carlos Ramírez Abadia, conhecido como Chupeta, a 20 anos de prisão. Ex-líder da Organização do Norte do Vale, na Colômbia, ele colaborou com Guzmán e, posteriormente, testemunhou contra ele no chamado Julgamento do Século. Durante a audiência na Corte de Brooklyn, o juiz reconheceu que Chupeta foi uma peça-chave em processos contra figuras como Joaquim Guzmán Loera, condenado no mesmo tribunal em julho de 2019, e Jesus Zambada, conhecido como El Rey. Apesar de sua colaboração com as autoridades, Chupeta não conseguiu escapar da condenação. Ele enfrentou nos Estados Unidos acusações por delitos sérios, incluindo quedas, atividades ilícitas e movimentação de recursos de origem duvidosa. Segundo o advogado de defesa Jeffrey Lichtman, Chupeta participou como testemunha em 75% dos casos de grande repercussão no Distrito Leste de Nova York, envolvendo contrabandistas colombianos e mexicanos. Essa cooperação impressionante não apaga os delitos cometidos, mas mostra que ele tentou reparar seus erros, afirmou o juiz, destacando a responsabilidade de Chupeta em pelo menos 150 eliminações. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apontou que entre 1989 e sua captura em 2007, a Organização do Norte do Vale
movimentou mais de 500 toneladas de substâncias ilícitas, equivalentes a 10 bilhões de dólares. Do jovem de boa aparência, bem vestido e vaidoso que ingressou na organização de Cali nos anos 80, não resta mais nada. As inúmeras cirurgias plásticas que realizou para se esconder das autoridades deixaram marcas profundas. Hoje, Juan Carlos Ramírez Abadia está livre e com nova identidade após um acordo com os estadunidenses. A trajetória de Chupeta reflete as contradições do submundo, a ascensão meteórica, o luxo desenfreado, o poder absoluto e, no fim, a solidão e o isolamento trazidos pelas traições e pelas consequências de uma trajetória à margem da lei. Por fim, sua história é um espelho da batalha constante entre a legalidade e a clandestinidade, mostrando que, apesar de todo o poder e riqueza, ninguém escapa das consequências de seus atos. Salve família! E assim termina a história de Abadia, um homem que alcançou o topo do submundo, mas pagou um preço alto por suas escolhas. De uma vida de luxo e poder à solidão atrás das grades, a trajetória de Juan Carlos Ramírez Abadia é um lembrete. Ninguém escapa das consequências de seus atos. O que achou dessa história? Deixe seu comentário abaixo e conte pra gente o que mais te surpreendeu. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. E se quer apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal agora mesmo. Confira também o próximo vídeo que deixamos na tela e continue explorando essas histórias incríveis com a gente. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.